Gustavo Segré, eu queria que você explicasse para a gente as questões burocráticas relacionadas a isso. Primeiro, a essa determinação de se ter um representante. Por que se deve ter um representante aqui no Brasil? E segundo, o prazo de 24 horas para a suspensão completa do X aqui no país, diante do não cumprimento feito pelo Elon Musk, dono da rede X, antigo Twitter. Com muito prazer, Evandro. Trabalho disso. Então, vou falar com muita propriedade. Não estou tomando leitura, estou tomando experiência e conhecimento prático. Quando uma empresa do exterior quer se radicar no Brasil, para obter o CNPJ, precisa ter um representante. Isso aplica, inclusive, para uma pessoa física. Vamos imaginar que qualquer pessoa do exterior quer tramitar a sua incorporação como investidor e ele não é residente. Nesse caso, ele precisa de um procurador, da mesma forma que sendo uma pessoa jurídica. Pessoa física e jurídica aplica a mesma questão. Suponhamos que o GIS tinha um procurador aqui. De fato, teria que ter, para que representasse ao CNPJ do exterior, o sócio, pessoa jurídica do exterior. Quando esse representante, por algum motivo, deixa de ser o representante, a matriz no exterior, ele precisa fazer um ata, uma assembleia extraordinária. Essa ata deve chegar aqui nomeando um novo procurador. Isso deve ser traduzido, registrado em cartório e depois registrado na junta comercial. É impossível que isso seja feito em 24 horas. Impossível. Mesmo que a empresa faça essa assembleia extraordinária, nomeando um outro representante, mesmo que seja enviada a procuração desse novo representante, que deve ser um representante ou brasileiro ou residente brasileiro com residência, vai demorar muito mais do que 24 horas para traduzir, e essa é uma tradução regulamentada, não é uma tradução que eu posso fazer, tem que ser um tradutor oficial, tem que ser registrado em cartório, que também não é uma questão de um dia para o outro, e depois tem que ser registrado na junta comercial. E logo depois que sai na junta comercial, se vincula esse novo representante ao CNPJ do estrangeiro, que vincula com o CNPJ da empresa brasileira, cujo CNPJ do exterior é sócio. Então não tem como fazer em 24 horas, segundo o que instrumentou o ministro Alexandre de Moraes. Agora, eu entendo do ponto de vista até de uma determinação judicial, a gente pode estar em acordo ou desacordo, mas se eu quero, através de um VPN, entrar numa rede do exterior, qual o problema? Eu não vejo problema nesse sentido. Nesse caso está tendo a impossibilidade de alguém entrar numa rede social através de um VPN, que não é ilegal, para acessar uma rede social, e pode ser X ou pode ser qualquer coisa. A grande maioria dos chineses, por exemplo, que querem se comunicar com o mundo, cubanos também, tem que utilizar VPN, porque senão eles não teriam acesso a nada. Eles estão censurados para acessar coisas do exterior. Então é utilizado o VPN para utilizar. E é uma questão até natural. Eu tenho agora o VPN e eu posso escolher em que lugar do mundo eu quero colocar o meu IP. Mas isso não configura uma ilegalidade. Gani, como é que você avalia essa decisão que lida, inclusive, mexe inclusive com a possibilidade de acesso pelo VPN? Eu acho que isso é uma medida muito extremada, né? Fere frontalmente a liberdade de expressão, porque o VPN, você, como o Segré bem colocou, né? É um instrumento que você pode acessar a rede em outro país. E dado as circunstâncias dessa medida muito extremada, isso tem consequências no mundo real. O Elon Musk já está saindo por aí falando que o Brasil não é um lugar seguro para investir. A gente está falando de um bilionário que senta na mesa com grandes banqueiros de investimento, que consegue uma reunião com o Trump, com a Kamala Harris a qualquer momento, que consegue falar com o Jeff Bezos da Amazon, com o Bill Gates da Microsoft, consegue transitar no JP Morgan, no Morgan Stanley, no Goldman Sachs, e é um formador de opinião. Então, eu acredito que essa medida, infelizmente, possa ter efeitos, inclusive, graves para a economia do Brasil. Bom, pessoal, então reforçando para vocês, né, nós estamos acompanhando agora o documento que foi então encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, trazendo várias das investigações que são feitas sobre a atuação de possíveis milícias digitais por meio das redes sociais, principalmente o X. Esse é o principal argumento ali do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com ameaças a policiais federais que hoje investigam essas milícias e trazendo toda a documentação falando sobre a necessidade de suspensão e sobre o descumprimento daquilo que foi
determinado, então, pelo Supremo Tribunal Federal para a Rede X. Piperno, como é que você avalia esse desfecho? Então, nesta sexta-feira, Moraes pedindo imediatamente a suspensão da Rede X, inclusive com o cumprimento da Anatel. Quero aproveitar que o pessoal da rádio já está conosco. Sejam muito bem-vindos e a gente está trazendo neste momento pro 3 em 1, e aí eu aproveito a nossa união em todas as plataformas para deixar todo mundo no mesmo eixo, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu a suspensão imediata da Rede X, antigo Twitter, aqui no país. Deu prazo de 24 horas para que isso seja cumprido. Quem deve avaliar agora é a Anatel. Quem tem a possibilidade de tirar do ar o X é a Anatel a partir de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Piperno. Eu tenho a impressão que essa rede social, que aliás eu uso e gosto muito, né, ela deva operar com total liberdade, por exemplo, na China, né, que a gente vê, inclusive, muitas trocas de afagos entre o seu dono e autoridades chinesas. Obviamente, a gente sabe que não é assim. Já sofreu punições, inclusive, em outros lugares do mundo. Então, assim, o Brasil tem uma Constituição, o Brasil tem lei. Ou cumpre, ou então né, vai estar, enfim, sujeito a uma série de punições. Então, se descumpriu, tem que ser punido. Veja, a lei é assim, a lei, nesse sentido, ela deveria, pelo menos, né, ser igual para todo mundo. E, repito, há outras regiões do mundo em que essa rede ela não tem plena liberdade, como, aliás, ela acusa o Brasil de não lhe proporcionar. A China é um caso. Agora, veja, a minha divergência principal, minha questão principal, não é em relação à punição aplicada à rede que não cumpriu o que estabelece a lei. É exatamente em relação a outras empresas do grupo, né? Porque, inclusive, ontem a gente viu uma outra decisão em que acaba respingando, ela atinge, né, de uma forma muito rigorosa a Starlink, né? Uhum. E que executa, que oferece outros serviços, aliás, serviços muito importantes e que, até onde eu sei, não tem nada a ver com a história. É a mesma coisa que você chegar, por exemplo, para um empresário que tem um grande conglomerado de empresas e falar: bom, é o seguinte, eu estou punindo a sua usina de etanol porque ela descumpriu uma série de regulamentações, mas por tabela, então, eu vou também punir o seu banco. Pô, mas o meu banco não tem nada a ver com isso, ele não fez nada. Não, faz parte do mesmo grupo. Isso está errado. Essa extensão da punição, eu não vejo, de fato, nenhum amparo na lei que justifique isso. Eu estava acompanhando aqui até a decisão do ministro Alexandre de Moraes e a gente está construindo tudo isso ao vivo, pessoal, porque o documento acabou de sair. Daqui a pouco a gente vai conversar também com a nossa repórter Janaína Cabelo, que vai trazer mais informações para a gente. Mas ele coloca aqui o marco regulatório que foi decidido pelo Congresso em 2014 sobre a atuação na internet, que é justamente o argumento que a gente já trouxe aqui. Inclusive o Alan Gani já apontou para a gente que não haveria necessidade de regulamentação das redes sociais, porque isso já aconteceria a partir do que foi decidido pelo Congresso lá atrás. E aí o ministro, ele destaca e coloca em negrito algumas partes, alguns trechos desse marco regulatório. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão. Coloca também a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. Proteção dos dados pessoais na forma da lei. Preservação e garantia da neutralidade de rede. E aí depois ele coloca o seguinte: o Marco Civil da Internet prevê a responsabilização civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros e apontado como infringente, caso não sejam realizadas as medidas determinadas por ordem judicial dentro do prazo assinalado e dos limites técnicos, e coloca uma série de punições que poderiam acontecer. Agora, Zé Maria Trindade, o que a gente percebe também é que, além da própria rede, há uma manifestação sobre a Starlink, sobre operadores de internet aqui no país e, inclusive, com essa menção toda entregue, segundo a determinação, à advogada que representaria o X aqui no país. É uma grande confusão. Olha, eu sempre coloquei a necessidade de se regulamentar este setor. Não é possível que alguém tenha qualquer tipo de negócio sem regulamentação.
né? Qualquer negócio tem regulamentação. Nós aqui talvez sejamos mais regulados do que a área nuclear, bomba atômica, né? Nós aqui, eu digo rádio e TV, né? E a necessidade de regulamentar a internet na minha opinião, até para proteger o próprio negócio, dar segurança jurídica e proteger os funcionários e donos. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, na França, com o dono do Telegram. Ele foi preso, né? Foi solto, pagou uma fiança milionária, né? E foi solto, mas está respondendo o processo. Para se ter uma ideia do perigo de ficar a descoberto. E aí muitos dizem, mas regulamentar não, você está querendo censura, isso não é censura. Tudo no mundo tem que ser regulamentado quando se trata de negócio. Essas plataformas, e não é só a X, tem outras plataformas, elas têm um negócio de ganhar dinheiro, lucro, e não sou contra lucro. Mas eu estou dizendo que é preciso regulamentar. E aí sempre o raciocínio não precisa regulamentar. Já existem leis no Brasil que regulamentam isso. E aí tá bom, aí é verdade. As leis aí estão sendo aplicadas agora, estão sendo aplicadas. E veja que em segurança jurídica, os funcionários da empresa ficaram em perigo, o negócio ficou em perigo. As plataformas digitais, não o X, mas outras plataformas, venceram o Congresso Nacional. Essas plataformas subjugaram o Congresso Nacional. E eu provo que o presidente da Câmara dos Deputados foi ao Supremo Tribunal Federal com uma reclamação dizendo o seguinte, que eles praticaram o crime de impedir o funcionamento de um poder. O Supremo não aceitou. Mas veja o argumento do presidente da Câmara. Estava votando uma lei que eu não aprovo, uma lei grande demais de regulamentação da internet, das plataformas, toca em direitos autorais, aumentou demais, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, as plataformas sufocaram o Congresso. No final, o presidente viu que se não tirasse de pauta, os deputados não teriam como votar, tamanha a pressão. A gente não pode ficar enganado achando que essa plataforma funciona normalmente. O que você posta vai para os seus amigos, né, no caso lá do Facebook, vai para os seus inscritos, no caso do Insta e outro. Não! Vai para onde a plataforma quer e entra o que a plataforma quer. Portanto, elas fazem edição. Se elas editam, se elas têm o poder de definir o que sai e o que não sai, elas têm que se responsabilizar. Todos responsabilizam pelo que fazem. Todos, absolutamente todos. O dono de um carrinho de cachorro-quente se responsabiliza. Se o cliente passar mal, ele vai ter problemas. Dono de um restaurante também. Então, por que não as plataformas digitais? Que espécie de coisa que inventaram que não pode ser regulamentada, que não pode ser contrariada, que não pode seguir as leis do Brasil? Porque na China ele tem e segue as leis da China. As leis não, a determinação lá na China. Na Índia, a mesma coisa. Funciona sob leis. E por que não seguir as determinações do Brasil, a legislação do Brasil, a Constituição brasileira, a regulamentação do Brasil? Então, o que acontece é isso aí. Tem que regulamentar. O grande debate é até onde vai essa regulamentação. Eu acho que não pode censurar, acho que tem que identificar quem é que está falando. Eu nunca fui vítima de um processo assim, mas conheço pessoas que foram, é cruel. Ele não sabe de onde está vindo tanto ataque. Ele não sabe, isso é cruel, está matando gente, está levando pessoas a suicídio. Então, é isso aí, é aproveitar o momento e regulamentar. A regulamentação é o seguinte, vai daqui até aqui, você pode ir aqui e aqui, pronto, entendeu? A Constituição brasileira impede, proíbe, censura, só não pode ter anonimato. Olha, pessoal, eu quero até trazer mais atualizações agora com a Janaína Camelo para depois a gente continuar debatendo aqui no nosso estúdio e também com os nossos amigos que estão no Rio de Janeiro e em Brasília hoje. Janaína, quais são as informações que você traz agora dessa determinação, então, do ministro Alexandre de Moraes? Fala aí, minha amiga.
Pois é, Evandro, nessa decisão que saiu há pouco, né, do ministro Alexandre de Moraes, ele determina, né, que essa suspensão ela seja feita em todo o território nacional, das atividades da rede social X em todo o território nacional. É uma decisão que também determina aí o prazo de 24 horas para que ela seja cumprida. Então, ele faz essa determinação, o ministro Alexandre de Moraes faz essa determinação aí ao presidente da Anatel, da Agência Nacional de Telecomunicações, que é responsável aí por acionar as empresas operadoras para que em 24 horas, a partir de agora, então, as atividades da rede social X esteja, de fato, suspensa em todo o território nacional, em todo o Brasil. O ministro também determina aí uma multa diária de R$50 mil a pessoas aí, tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas, que por acaso possam aí usar de subterfúgios tecnológicos para poder acessar a rede social X, como por exemplo, com o uso de VPN. Então, é uma decisão do ministro que já era aguardada, né? Porque ela cumpre aí uma determinação, uma intimação que ele tinha feito à rede social X aí no prazo de 24 horas para que a empresa pudesse apresentar um representante legal aqui no Brasil. E agora, então, esse prazo havia terminado na noite de ontem, às 20h07. E agora, então, sai essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. É bom esclarecer que é uma determinação, por enquanto, só do ministro, né? Porque não é uma determinação do STF, mas que provavelmente é uma decisão que vai passar pelo referendo dos demais ministros. E agora é aguardar para saber se o plenário do STF vai se posicionar de acordo com o ministro Alexandre de Moraes com relação a esse caso. Teve uma outra novidade também, Evandro, sobre essa história toda, no caso da Starlink, né? A empresa que teve aí as contas financeiras, contas bancárias bloqueadas também por determinação do ministro, para que os valores da empresa possam aí quitar os débitos de multas que a rede social X tem por não cumprir determinações do ministro Alexandre de Moraes sobre bloqueios de perfis de usuários. E aí, hoje a gente até deu isso mais cedo, hoje foi apresentado um recurso da empresa contra essa decisão do ministro aqui no Supremo, e a gente já tem notícia do ministro que vai relatar aí esse recurso, no caso é o ministro Cristiano Zanin. Evandro, por enquanto são essas as informações, agora é aguardar para saber se essa decisão do ministro vai ser levado para referendo aí dos demais ministros da Corte. É com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Se tiver mais novidades, por favor, chame a gente aqui. Eu estou na página 49 aqui dessa petição, então, que foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Até depois, se a nossa equipe quiser localizar a página e jogar aí para quem nos acompanha, eu vou trazer que é a parte da determinação, que é a parte da decisão, que tem informações muito relevantes. Eu vou compartilhar com vocês aqui também, para que vocês tenham agora mais argumento. Já está na página 49? Exatamente. Estou na página 49 já, para vocês terem noção. A gente vai subindo, lei, acompanha e vai de novo. Mas é no final sempre que o ministro, né, um ministro do Supremo Tribunal Federal, traz ali a conclusão da sua decisão e traz aquilo que deve ser cumprido pelas empresas, inclusive pela Rede X. E eu vou colocar aqui para vocês, ó. Diante de todo o exposto, presentes os requisitos legais necessários, consistente nos reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais e inadimplemento das multas diárias aplicadas, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiros, por instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei, está aí para você na tela também, e ampliação da instrumentalização do X no Brasil por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos, inclusive no período que antecede as eleições municipais de 2024. Diante disso, determino a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X no Brasil, em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo. E coloco o seguinte: o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, deve ser intimado, inclusive, por meios eletrônicos, para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando-se
essa corte no máximo de 24 horas. O que mais que o ministro pede? A intimação para cumprimento no prazo de 5 dias, devendo comunicar imediatamente o juízo das empresas Apple e Google no Brasil para que insiram obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do aplicativo X, tanto ali na internet quanto também nas lojas do celular, na Apple Store, né? Na Play Store, na Google Play Store, onde as pessoas baixam o aplicativo X, também colocar ali entraves para que as pessoas não possam acessar o aplicativo de maneira nenhuma. Que administram serviços de acesso no Brasil para que neles insiram obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do X. Provedores de serviço de internet, que administram serviço móvel pessoal e telefônico fixo comutado, para que neles insiram obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar. E a aplicação de multa diária de R$50 mil às pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações pelo X, inclusive por meio do VPN. Gustavo Segré. Eu continuo sem entender. Seria muito interessante que o ministro possa compartilhar quais são esses mensagens nazistas, fascistas, sobretudo porque está sendo assinada uma responsabilidade para uma rede social em que, se teve algum desses mensagens, foi de um usuário, não foi da rede. Então, por que seria a suspensão da rede se um dos seus usuários colocou alguma mensagem configurada nazista? Inclusive, aí deveria ser retirada a mensagem. Bom, já sabemos que a experiência é que quando tem uma mensagem derruba o perfil inteiro. Mas é muito grave. Mas isso não poderia acontecer diante da relutância também? Não poderia acontecer diante da relutância do X de excluir determinadas mensagens, Segré? Porque é isso que o ministro argumenta em sua decisão também. Ele coloca vários outros trechos, porque é uma decisão de inúmeras páginas, que nem eu falei para vocês, eu estava ali na 49, e em determinado momento é citado que esses conteúdos eles não seriam moderados pelo X, que estaria então descumprindo também decisões do Supremo Tribunal Federal e a própria Constituição, da maneira como deve funcionar essas redes aqui no país, e por isso trazendo essas determinações. Aí depois do descumprimento de novas determinações e do pagamento de multas, vem toda essa situação com a suspensão do X. É isso que é trazido nessa decisão. Tudo bem, mas se teve alguma dessas mensagens, vamos supor, teve uma mensagem, aí a plataforma não retirou. Ele pode retirar, como já foi mencionado, retira o perfil dessa pessoa que colocou alguma mensagem que possa ser ofensiva. Inclusive, para isso tem a justiça civil. Se alguém faz uma injúria contra mim ou alguma questão vinculada com questões que são graves para a sociedade, tem a justiça. Agora, tirar uma plataforma já é muito mais que um perfil. Já um perfil seria uma coisa grave em função de alguma publicação. Mas tirar a plataforma, e é uma observação muito grave. Ou seja, pelo que eu entendi da tua leitura e estava acompanhando o texto, o ministro está acusando a plataforma de mensagens nazistas, fascistas e um monte de outras coisas mais. E devemos observar que muitas vezes, quando a gente quer, nós, seres humanos, mortais, comuns, queremos turbinar alguma publicação, a própria plataforma, se for uma crítica ao governo, por exemplo, algum ministro do STF, não permite turbinar. E aí é uma determinação da plataforma, que arbitrariamente, por alguma metodologia deles, disse, não, isso aqui é melhor não turbinar. Tem muita gente que não aceita a crítica, mas é muito grave colocar essa questão do nazismo e do fascismo sem identificar qual foi essa mensagem, né, essa publicação. Agora, Piperno, a gente acompanhou ao longo de toda a repercussão, né, desse embate entre o Supremo Tribunal Federal e o Twitter, outras decisões que já foram tomadas em outros países, não necessariamente países que tenham ditaduras ou etc., mas países democráticos em que decisões judiciais levaram à remoção de conteúdos, por exemplo, no X, e que foram cumpridas por Elon Musk, diferentemente do que estaria acontecendo aqui no Brasil. A que se deve esses movimentos que divergem entre um país e outro, no teu ponto de vista? A situação de total antagonismo dele com ministros, com o ministro do STF. Então, você cita muito bem. Veja, o que acontece no Brasil, para a nossa audiência entender, não é algo novo, não é uma situação que a plataforma X não enfrente em outras regiões do mundo. Agora,
em outras regiões do mundo, ela segue determinações judiciais. Eu peguei o exemplo da China e você está citando Europa. São duas regiões do mundo muito diferentes, com, né, arcabouços legais bem distintos um do outro, e que lá ela se submete ao que a lei de cada país determina. Aqui no Brasil, veja, a gente pode considerar extrema a decisão de uma corte mandar remover um perfil. Isso a gente pode, enfim, discutir. Agora, uma vez tomada essa decisão, e repito, a gente pode ou não concordar, mas uma vez tomada essa decisão, o ordenamento jurídico do Brasil determina que essa decisão tem que ser cumprida. E lá atrás não foi, em alguns casos. O dono da plataforma pagou para ver, falou, eu não faço, eu não vou me submeter ao que determina o ministro do STF do Brasil. Muito bem. Aí, depois disso, então é claro que isso escalou e ele retirou, né, toda a sua equipe daqui e tal. E o que o governo do Brasil fez? O que a Justiça do Brasil determinou? Que ele estabeleça um responsável legal. Até porque há questões do dia a dia, como o Segrão já explicou ontem e hoje, que você tem que ter um representante legal. Como, aliás, aconteceu com o Telegram em 2022. O Telegram aqui no Brasil chegou a sair do ar por algumas horas, exatamente porque ele se recusava a nomear um representante legal. Depois ele fez isso e funciona, e opera até hoje. Então, veja, se houvesse a nomeação desse representante legal, certamente hoje nós não estaríamos discutindo esse tema. Agora, eu também considero, e repito o que eu disse no comentário anterior, não concordo com punições a outras empresas do grupo. Veja, o genial, o admirável comunicador Silvio Santos, ele tinha um canal de televisão e uma empresa de cosméticos. Você imagina o seguinte, você vai lá, resolve punir o canal de televisão, enfim, a emissora de TV, mas por tabela você vai, olha, então eu também vou punir agora a empresa de cosméticos. Mas a empresa de cosméticos não fez nada, ela está dentro, enfim, ela está dentro da lei. Mas elas fazem parte do mesmo grupo. Isso eu acho demais. Ô, Gustavo Segré, eu quero até te ouvir novamente sobre isso, porque é um dos temas que você lida no seu dia a dia, né? Que é essa relação entre empresas e etc. Quando a gente fala da Starlink, a gente está falando de uma provedora de internet para regiões remotas aqui do país. Muita gente só consegue ter acesso à internet hoje porque há o fornecimento por meio dessa empresa através dos satélites da Starlink, né? Principalmente no norte do país, em regiões mais remotas também da região ali centro-oeste, onde as pessoas hoje conseguem ter acesso à internet diante de uma estrutura das operadoras que não chega a esses locais. Como que é essa punição por meio de uma empresa para atingir outra? Como que isso funcionaria aqui no país? Legalmente deveria ser, se porventura a empresa X tivesse ações dentro da Starlink, desconheço se isso é assim, então poderia se atribuir uma responsabilidade, uma transitividade, dizer, eu estou procurando ativos do X e encontrei que esses ativos podem estar vinculados às atividades de uma terceira empresa. Vou dar um exemplo. Eu, pessoa física, tenho alguma pendência com a justiça. Como não tem nada na minha conta corrente, se a justiça for penhorar algum ativo meu, ele pode identificar, o Gustavo Segré é sócio de uma empresa Y. Então, eu penhoro por transitividade a empresa Y. Mas pode penhorar até a participação minha na empresa, porque se não está vinculando um ativo que é meu e de repente pode ter 10% de participação numa atividade que deixa de operar por causa de que o 10% dessa sociedade tem um problema de pendência econômica com a justiça. Então, primeiro, se não tem vínculo, ou seja, X não é parte societária da Starlink, não vejo o nexo de como bloquear uma terceira empresa por uma pendência de uma primeira empresa. Aí poderia dizer, ok, só que dentro da composição acionária do X está Elon Musk e dentro da Starlink também. Tá, mas espera aí, se Star pode atribuir eventualmente também,
vinculado ao percentual que tenha Elon Musk, se quem for aquele que está sendo penhorado é Elon Musk. Se não é Elon Musk, pessoa física, eu não consigo entender ainda o nexo. E aí tem outro agravante. Se a empresa, Starlink é empresa de capital privado, até onde sei. Se fosse capital público e estivesse cotando na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o ministro do STF teria problema, poderia ter problemas legais nos Estados Unidos, porque não pode penhorar arbitrariamente uma empresa de capital aberto americana.